Capitalismo de stakeholders, pessoas e planeta no centro. Hoje eu quero te convidar a olhar para o sistema econômico a partir de um novo centro. Durante décadas, o coração da estratégia foi o capital. As decisões eram organizadas em torno de retorno financeiro. O sucesso era medido quase exclusivamente por lucro. Esse modelo moldou o século XX. Mas ele não é mais suficiente para explicar, muito menos sustentar, o século XXI. O mundo mudou. A economia se tornou estruturalmente global. A digitalização conectou mercados, pessoas e reputações em tempo real. A mudança climática deixou de ser pauta ambiental e virou variável econômica concreta. A desigualdade passou a gerar instabilidade política. Crises sanitárias revelaram nossa interdependência radical. Nesse contexto, uma pergunta inevitável surge. Se o capital não pode mais ser o centro, o que deve ocupar esse lugar? Antes de responder, precisamos apresentar a definição de stakeholders. Stakeholder é qualquer pessoa, grupo ou instituição que afeta ou é afetado pelas decisões de uma organização. Se uma decisão empresarial impacta alguém, essa pessoa é stakeholder. Se alguém tem poder de influenciar o sucesso ou o fracasso da organização, também é stakeholder. Clientes, funcionários, fornecedores, comunidades, investidores, órgãos reguladores e o próprio meio ambiente. A teoria dos stakeholders rompe com a ideia de que a empresa existe apenas para o acionista. Ela afirma algo mais sofisticado. A empresa está inserida em uma rede de interdependências. E estratégia, portanto, não é apenas posicionamento competitivo. Estratégia é gestão de relações relevantes. Se a empresa opera dentro de uma rede, qual deve ser o centro que orienta essa rede? Agora sim, podemos responder. A resposta é pessoas e planeta. Dê uma olhada nesse modelo. Ele foi proposto por Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, em coautoria com o jornalista econômico Peter Van Ham, e foi publicado em 2021. Observe que no centro do modelo temos duas esferas interligadas. Pessoas. Planeta. Elas não competem. Elas se sobrepõem. Sem pessoas, não há economia. Sem planeta, não há base material para a economia existir. Se colocamos pessoas e planeta no centro, surge uma nova pergunta estratégica. Quem sustenta esse centro? Quem molda as condições que permitem que pessoas prosperem e que o planeta seja preservado? É aqui que olhamos para os atores que orbitam esse núcleo. Ao redor de pessoas e planeta, encontramos 4 esferas estruturantes: empresas, países e estados, sociedade civil, comunidade internacional. Isso não é um modelo hierárquico, é um modelo de interdependência. Não existe centro forte se o entorno estiver frágil. A mudança estrutural do século XXI é esta. O centro do sistema econômico não pode mais ser apenas o lucro ou o PIB. O centro precisa ser a saúde das pessoas e a saúde do planeta. Isso não é argumento moral. É constatação sistêmica. Durante décadas, impactos ambientais foram tratados como externalidades, efeitos colaterais, fora da contabilidade. Hoje sabemos que não existe mais fora. Eventos climáticos extremos interrompem cadeias globais de suprimento. Secas afetam produção agrícola e inflação. Desmatamento altera regimes hídricos. Pandemias emergem do desequilíbrio ecológico. O planeta deixou de ser um assunto secundário. Ele se tornou variável estratégica. Da mesma forma, pessoas deixaram de ser apenas força de trabalho. São cidadãos, eleitores, formadores de opinião, mobilizadores digitais. Instabilidade social afeta valor de mercado. Conflitos comunitários paralisam operações. Desigualdade gera risco regulatório e reputacional. Sem base ecológica estável e sem tecido social coeso, não existe negócio sustentável no longo prazo. Vamos agora dar uma olhada nos 4 atores estruturantes do capitalismo de stakeholders. 1. Empresas. Do lucro ao propósito. No modelo clássico, a empresa existe para maximizar retorno ao acionista. No modelo stakeholder global, ela existe para entregar valor de longo prazo para pessoas e planeta, tendo o lucro como condição de continuidade, não como fim único. Ou seja, a empresa é o agente que transforma capital, tecnologia e inovação em soluções que melhoram o bem-estar,
sem destruir a base social e ecológica que sustenta a economia. O que se espera de empresas nesse modelo? Aprofunde em 3 camadas de responsabilidade empresarial. Propósito claro e verificável. Definir como a empresa contribui para o progresso de pessoas e planeta, além do resultado financeiro. Conectar propósito à estratégia, metas e incentivos. Não ficar só em branding. Criação de valor compartilhado. Integrar critérios ambientais e sociais às decisões de investimento, produto, cadeia de valor e relacionamento com stakeholders. Evitar transferir custos ambientais e sociais para estados e comunidades. Governança orientada a stakeholders. Board e liderança incorporando riscos climáticos, sociais e reputacionais na tomada de decisão. Transparência e prestação de contas a investidores, colaboradores, comunidades, reguladores e sociedade civil. 2. Países e estados. Prosperidade justa. No modelo stakeholder global, governos nacionais, estados e municípios não são apenas reguladores externos ao mercado. Eles são um dos 4 stakeholders-chave responsáveis por otimizar o bem-estar de pessoas e planeta. Sua função central não é escolher vencedores e perdedores, mas criar as condições para prosperidade justa, crescimento econômico com coesão social, estabilidade institucional e respeito aos limites planetários. Papel estrutural dos Estados. Países e Estados atuam em 3 frentes decisivas: definição das regras do jogo. Criam marcos legais, regulatórios e fiscais que orientam o comportamento de empresas, investidores e indivíduos. Exemplo: legislação ambiental, normas trabalhistas, regras de transparência, políticas climáticas, incentivos à economia de baixo carbono. Correção de falhas de mercado. Onde o mercado sozinho não considera impactos sobre pessoas e planeta, o Estado entra para internalizar externalidades e reduzir desigualdades. Exemplo: precificação de carbono, regulação de poluição, sistemas de proteção social. Investimento em bens públicos, infraestrutura, educação, saúde, segurança, inovação e instituições são bens que sustentam a capacidade de geração de valor da economia como um todo. 3. Sociedade civil. O sistema nervoso da democracia. Sociedade civil não é sinônimo de ONG. É todo o conjunto de organizações e formas de associação que ficam entre o indivíduo e o Estado. Movimentos sociais, associações comunitárias, sindicatos, coletivos territoriais, organizações religiosas, entidades empresariais, universidades, mídia independente, fundações, grupos de voluntariado. Ela é o espaço onde cidadãos se organizam para defender interesses, valores, direitos e visões de futuro que não cabem apenas na lógica do mercado, nem na lógica do Estado. Por isso, ela é peça central em qualquer democracia funcional. Ela possui funções concretas para a democracia e para a sociedade, como, por exemplo, watchdog, vigilância e controle social. Monitora governos e empresas, denuncia abusos, corrupção, impactos socioambientais e violações de direitos. Pressiona por transparência, acesso à informação e boas práticas de governança. Advocacy e participação. Influencia leis, políticas públicas e normas setoriais. Participa de consultas, conselhos, conferências. Leva temas materiais, clima, direitos humanos, territórios, diversidade, para o centro da agenda regulatória e corporativa. Produção de conhecimento e capacidade local. Gera dados, estudos, diagnósticos territoriais, indicadores alternativos, narrativas sobre impacto que não aparecem nos balanços financeiros. Fortalece capacidades comunitárias para dialogar com empresas e Estado em condições menos assimétricas. Proteção de minorias e grupos vulneráveis. Atua onde o mercado não vê rentabilidade e o Estado nem sempre alcança. Defesa de direitos humanos, inclusão social, combate à discriminação, proteção de povos e comunidades tradicionais. 4. Comunidade internacional. Paz como estabilidade sistêmica. Num mundo interdependente, nenhum país consegue gerenciar sozinho temas como clima, comércio global, finanças, segurança sanitária ou fluxos migratórios. Esses temas são transnacionais por natureza. O que um país faz ou deixa de fazer gera efeitos em vários outros, criando riscos sistêmicos, climáticos, financeiros, geopolíticos, que escapam do controle de qualquer governo isolado. A comunidade internacional formada por organizações multilaterais,
ONU, OMC, OMS, FMI, Banco Mundial, etc., blocos regionais, União Europeia, ASEAN, Mercosul e regimes internacionais como o Acordo de Paris surge justamente para coordenar essas interdependências. A comunidade internacional contribui para essa estabilidade de 4 formas principais: segurança e prevenção de conflitos, mediação diplomática, missões de paz, sanções, fóruns de negociação, redução da probabilidade de conflitos armados se espalharem e contaminarem regiões inteiras, regras para comércio e finanças globais. Instituições como OMC, FMI e Banco Mundial definem padrões e mecanismos de cooperação econômica, ajudam a amortecer crises financeiras e organizar o fluxo de comércio e investimentos. Isso reduz volatilidade extrema e cria previsibilidade mínima para cadeias globais de valor. Cooperação em clima, meio ambiente e saúde. Acordos como o Acordo de Paris, regimes climáticos setoriais e a ação coordenada da OMS em pandemias são exemplos de como a comunidade internacional enfrenta problemas que nenhum país resolve sozinho. Sem esse nível de coordenação, cada país tenderia a exportar seus problemas, gerando um jogo de soma negativa. Agenda Comum de Desenvolvimento Sustentável, ODS. A Agenda 2030 e os ODS são, em essência, um contrato global sobre o que é progresso. Paz, prosperidade e proteção do planeta, apoiados em instituições eficazes e parcerias globais, ODS 16 e 17. Eles alinham políticas nacionais, financiamento e ação de múltiplos atores em torno de metas comuns. Esse modelo não é organograma, é teia. Empresas dependem de estados previsíveis, estados dependem de sociedades coesas. Sociedades dependem de empresas responsáveis, todos dependem do planeta. Crises não são isoladas, são sintomas sistêmicos. Por isso o capitalismo do século XXI precisa ser stakeholder, não por idealismo, por necessidade econômica. Agora vem a pergunta decisiva: como operacionalizar tudo isso? É aqui que nasce a CityLink. A CityLink não é um software de organização, ela é a infraestrutura digital da gestão de stakeholders. Ela transforma teoria em sistema, transforma relacionamento em processo, transforma discurso em governança estruturada. Ela permite centralizar stakeholders críticos, estruturar histórico de interação, conectar projetos a compromissos, registrar evidências com rastreabilidade, monitorar sinais de tensão social, integrar dados e ESG à gestão diária, gerar relatórios consistentes, construir memória institucional permanente. Se o século XX colocou o capital no centro, o século XXI será definido por quem conseguir colocar pessoas e planeta no centro com método. E método exige sistema. A diferença entre empresas que reagem a crises e empresas que lideram a transição não está na retórica. Está na arquitetura de gestão. A CityLink é essa arquitetura, a infraestrutura digital que sustenta o capitalismo de stakeholders na prática. Para saber mais, acesse www.citylink.com.br. CityLink, ação com gestão.